Olá, turma, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre o gênero textual narrativa de detetive, tá? Que são aquelas narrativas investigativas, tá certo? Quem nunca pensou em ser um Sherlock Holmes da vida, tá? É um detetive muito conhecido nos filmes, tá? E o detetive, ele é geralmente um agente da autoridade pública ou um detetive particular que é contratado para desvendar um crime, tá? Então, essa narrativa ela vai envolver, né, esse personagem aí. Então, o que é uma narrativa de detetive? É um gênero que apresenta uma história em que algum crime precisa ser investigado e resolvido. A presença de um detetive ou autoridade policial é frequente, bem como a de testemunhas, suspeitos, vítima e culpado. O mistério e o suspense são os ingredientes principais desta narrativa. Então, observem pela nossa definição desse tipo de narrativa, como ela é bastante interessante. Nós temos leitores, né, que se dedicam, que gostam, que se interessam em ler esse tipo de narrativa porque ela é bastante envolvente. Quem são os interlocutores, ou seja, o público-alvo desse tipo de literatura? São leitores interessados em histórias que apresentem um mistério relacionado a um crime a ser desvendado. Então, os leitores são pessoas que gostam, né, de todo esse clima aí de investigação, tá? De saber como vai se dar a resolução desse crime, né? A solução, ele vai ser resolvido, tá? Qual a finalidade do gênero? É entreter e instigar o leitor a descobrir quem é o culpado. Então, ele tem como objetivo principal, né, finalidade principal é divertir, mas também, né, de aguçar a curiosidade do leitor. Qual o objetivo de quem escreve esse tipo de narrativa? É levar o leitor a se envolver com a narrativa e a se surpreender no final. Tem alguns leitores, na verdade, que eles chegam até se sentir o detetive das histórias, né? Ele começa a dar até opinião de quem poderia ter sido, né, o culpado ali por aquele crime. Então, ele mesmo já começa a montar lá, né, a juntar as suas pistas a respeito da narrativa, certo? E qual é o veículo em que esse gênero circula? Onde nós podemos encontrar esse tipo de gênero? Em livros, né, e filmes também, certo? Como esse tipo de história ela se organiza? A narrativa de detetive na verdade, nesse tipo de narrativa, o motivo do crime ele é fundamental para o desenvolvimento do enredo. A história ela vai se construir a partir primeiro da situação inicial, que é o estado de equilíbrio da narrativa, tá certo? É onde os personagens da história que vão participar da história vão ser apresentados, o ambiente ali, tá, do crime também, né, onde vai acontecer o crime, então o ambiente que vai cercar todo esse tipo de gênero, ele vai ser apresentado na situação inicial, é quando a história vai realmente começar, certo? Seguido à situação inicial, nós temos a complicação, que é um momento, né, que é o momento que a história muda de rumo, porque é o momento em que vai acontecer o crime, tá certo? Em seguida, nós temos o clímax, tá? Que vai ser, na verdade, a resolução do enigma, né? Então, vão ter várias pistas em relação ao crime, né? Que vão ser juntadas. E nesse momento do clímax, que é o momento de maior tensão da narrativa, é que vai ser resolvido, né, todo aquele enigma, tá certo? Do crime. E por fim, nós temos o desfecho, tá? Que na verdade será a conclusão da narrativa. É o momento em que vai se descobrir quem é o culpado, tá certo? Quem cometeu aquele crime. Esse tipo de texto, ele é construído de forma que vai exigir do leitor um pensamento lógico, dedutivo, tá? Então ele vai aguçar bastante a inteligência do leitor. Então, dessa forma, para que ele, na verdade, consiga acompanhar as pistas e compreender toda a investigação que vai se dar
nessa narrativa. As descrições, elas vão ser muito utilizadas também como maneira de construir os detalhes dos personagens e das cenas importantes, tá? E a fim, na verdade, de levar o leitor a desvendar o crime. Outra coisa importante é que essas narrativas de detetive, elas são narrativas que elas vão apresentar uma história fictícia, tá certo? Em que os fatos eles são vividos por personagem em um tempo e um espaço indefinido, ou seja, elas vão ser história inventadas, imaginadas, elas vão ser criadas a partir da imaginação, né, do escritor, tá certo? Da pessoa que faz esse tipo de narrativa. E quais são as suas principais características? Primeiro é que o foco narrativo ele pode ser em primeira ou terceira pessoa, e para isso eles vão utilizar tanto os pronomes e quanto os verbos para indicar qual o foco narrativo da narrativa. Então, ele será em primeira pessoa quando o narrador ele é personagem da história, tá? Ele participa, ele narra a história e ele é um personagem da história, ele vivencia essa história. E o foco narrativo será em terceira pessoa quando o narrador é observador, ele apenas narra a história, mas ele não é personagem da história. Então, a gente vai conseguir identificar esse foco a partir da presença dos pronomes e verbos, certo? Como eu já disse para vocês, o espaço e o tempo, eles são indefinidos, né? E eles também são reduzidos. Então, as narrativas de detetive, elas não são tão longas assim, né? O espaço onde se passa essa história e o tempo também, ele não é longo, tá? Ele é mais reduzido, sucinto. Há também um número pequeno de personagens. Então, como o tempo e o espaço eles são reduzidos, então o número de personagens, em consequência disso, também é reduzido. Nesse tipo de narrativa, ele vai apresentar um único conflito, tá? Como é crime, não pode ter uma infinidade de crime, tá? Porque senão vai ser muito extensa a narrativa. Então, ele vai ter um único conflito, tá certo? Ele vai também apresentar o uso de substantivos, tá? Que vão criar toda essa questão do suspense, tá? Dentro desse tipo de narrativa, como por exemplo, o substantivo caveira, álibi, sangue, pista, grito, confissão. Então, todos esses tipos de substantivo, ele faz parte, né, da criação, ele compõe o vocábulo desse tipo de gênero. Uso também de adjetivos e advérbios também que estejam relacionados a essa questão desse gênero textual, de forma que eles vão criar o clima de suspense e também vão caracterizar o ambiente da história. A gente também vai ver a questão do registro formal, tá certo? Que ele é predominante dentro dessa narrativa. Então, a linguagem utilizada aí seria a linguagem formal, ela é predominante. Porém, pode ser utilizada também o registro informal, tá? Não é predominante, mas em algumas situações a gente vai poder observar. Quando a gente vai observar esse registro informal? A gente vai observar em relação ao personagem, quando precisar adequar a narrativa ao personagem, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. No nosso material didático, nós vamos fazer a leitura e interpretar uma narrativa de detetive chamada A Morte do Pierrot, tá? E nós vamos ver que nós vamos nos envolver dentro da aura, né, do clima de suspense, tá certo? Que é criado dentro deste conto. Nós vamos ficar por aqui e até a próxima aula.